Oi, gente, tudo bem com vocês? E o assunto de hoje é sobre equilíbrio e como você tem caminhado. Pois é, gente, então por que o assunto de hoje é esse? Hoje, especificamente, um amigo meu, né, conversou comigo e nós ficamos conversando durante 1 hora e, sabe, ele comentou sobre algumas situações que ele tem vivido e tal, né, mas não vem ao caso. Mas eu posso dizer que é uma coisa muito cotidiana na vida das pessoas, né? E a questão é, como você tem lidado com essas situações, com essas questões que estão vindo para você, neste exato momento? Então, gente, o que eu posso estar ressaltando aqui para vocês talvez seja um pouquinho complicadinho de entender, mas a vida da gente é feita de altos e baixos, certo? No vídeo anterior eu comentei sobre a questão das polaridades, né? Do tal, né? Que seria aquela, acho que todo mundo conhece, aquela bolinha onde tem o lado preto e o lado branco, né? E tem aquelas bolinhas no meio, né? Dentro de cada uma das cores, certo? E no meio tem aquele risco onde separa as duas polaridades, certo? Então, o que acontece, gente? Nós somos assim, certo? E uma coisa também que devemos observar, que não só nós, né, mas a Terra rege nessa mesma linha de raciocínio, né? O que podemos explicar aqui é o seguinte, né? Nessa linha, ela tem o bem e tem o mal, certo? Quando a gente está numa situação, né? O ideal seria que nós estivéssemos em equilíbrio, certo? Mas nem sempre é assim que acontece, né? São questões que vão vindo pra gente, né? E alguns conflitos vão pegando aí e muita coisa, né? Nós temos dificuldade de lidar. Então, o que acontece, gente? Para poder entender um pouquinho mais sobre essa questão, eu acho que é importante a gente entender do que somos feitos. Então, todo mundo sabe que o nosso corpo, a nossa matéria, ela é composta de maior parte de líquidos, certo? Só que, lógico, também tem os órgãos, né? E outras partes do nosso sistema, certo? Mas vamos, né, ressaltar um pouquinho sobre a água que está em nós. A água, ela é composta de micropartículas, certo? E a água, tanto quanto nós, somos energias, certo? Então imagina quanto nós somos regidos pela água. Tem até eu vou até comentar rapidinho aqui com vocês, tem uma experiência já comprovada cientificamente, em que a pessoa, o cientista em si, ela colocou vários tipos de copos, e em cada copo ele colocou um tipo de sentimento. E todo dia, né, vamos supor, no copo do eu te odeio, né, no copo do eu te amo, e no copo do eu sou grato, por exemplo, né? Eu só tô explicando essas três, mas existiram vários outros tipos de sentimentos ali colados em papeizinhos no copo. E todos os dias ele ia lá e falava para aquele copo: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. E aquilo emanava uma energia. Por que eu digo que emanava uma energia? Porque quando você fala alguma coisa, você está emanando uma vibração. E essa vibração vem daqui de dentro. E como que eu sei, né, que isso acontece? Porque a gente tende, né, a falar e não perceber as coisas que a gente fala. A gente não compreende o quanto
aquilo tem um peso nas coisas, né? Então, o que acontece? Naquele copo de gratidão, por exemplo, todo dia, eu sou grato, eu sou grato, eu sou grato, né? E no outro copo, eu tenho raiva de você, eu tenho raiva de você, eu tenho raiva de você. Ou no outro copo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então, todos os copos, né, que ele foi emanando essa energia, ele foi falando todos os dias durante não sei quanto tempo, né? A gente pode perceber dentro da experiência que os copos onde estavam com sentimentos positivos ainda estavam cristalinos. E os outros copos que estavam com sentimentos mais negativos, como eu te odeio, eu tenho raiva de você, ou eu estou triste, eles começaram a turvar. Agora imagine como numa experiência como essa, uma emanação, um ato de falar, você está mandando a vibração. Imagina como que não fica dentro do nosso corpo, que é regido por água também. Faz um estrago, mas a gente não percebe. Muita gente vai me dizer assim, nossa, a menina tá louca. Mas eu posso dizer que nós, seres, né, não só seres humanos, mas todos os tipos de seres que habitam na Terra, somos feitos de energia, né? Todos, sem exceção. Então o que acontece, gente? A energia, ela roda em movimento spin. O que é esse movimento spin? Ele é um movimento assim. Por quê? Porque nós, certo? Assim como eu expliquei, né, naquela questão do tal, no vídeo anterior, que temos dois lados e um ponto de equilíbrio, assim nós temos um ponto de equilíbrio aqui no centro, né? É onde rege nosso equilíbrio, e o que são componentes desse equilíbrio? É o mental, é o físico e o espiritual. Então, se nessas três áreas estiverem em desequilíbrio, todo o resto tende a desequilibrar. E por que eu sei disso, gente? Dentro dos meus estudos, e eu venho estudando isso há mais de 5 anos, dentro da medicina chinesa, dentro da física quântica, metafísica e tantas outras desses assuntos relacionados. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre os meridianos, né, que tem na acupuntura, que também fazem parte dos meridianos que são acessados através dos shiatos também. Mas o que acontece, gente, com toda essa explicação meio maluca, vocês não conseguem entender o que eu tô falando, né? Que nós somos energia. Nós somos energia. E tudo que rege, tudo que nós emanamos, nós vibramos, afeta o meio em que você vive e afeta você mesmo. Eu vou contar uma situação para vocês que me aconteceu mês passado, né? Eu fiquei internada, eu tive um problema um pouco grave de infecção no rim. E por que aconteceu isso? Porque eu não cuidei, porque eu não tomei água. Pode ser. Mas eu acho que isso é o mínimo ainda, gente. É o mínimo, sabe por quê? Porque às vezes quando a gente não trata a causa, esses desequilíbrios voltam. E já é a segunda vez, porque o primeiro desequilíbrio que eu tinha tido foi uns 4 ou 5 anos atrás. Eu tive infecção na bexiga e agora me atacou essa área do rim. Mas por quê? Por que acontece isso, gente? Acontece porque, devido a vários fatores que vinham acontecendo na minha vida, a várias mudanças, as várias controvérsias que estavam havendo dentro da minha vida, e eu não soube lidar com aquela situação. E olha só que engraçado, né?
como que a gente, né, como que a gente não consegue lidar com aquela situação, né? Muitas vezes quando o outro fala de fora, é muito fácil. Mas é muito difícil quando você tem que lidar consigo mesmo, porque são questões internas que o outro não pode resolver, certo? Então, o que eu quero explicar, gente, pra vocês é o seguinte. Eu, depois de fazer uma terapia comigo mesma, né, fazer um processo, né, de lidar com alguns aspectos meus que, enquanto eu não estivesse conseguindo equilibrar esses aspectos, dar uma lapidada nelas, eu não ia conseguir sair daquela cama de hospital. E por mais que estivessem colocando vários remédios na minha veia, estivessem fazendo aquele tratamento, né, vários tratamentos em si, e se eu não mudasse essa questão que está dentro de mim, essa situação, essa questão ia permanecer. E se eu não cuidar, essa questão volta também. Então, o que acontece? Quando você está nessa situação de autoconhecimento, né, essa questão de se enxergar dentro de si, você acaba voltando. Porque às vezes você tá aqui, certo? Eu tô com problema, eu tô doente, eu tô ferrada, eu tô fodida. Mas, quando você olha para dentro de si e para de olhar no externo e tentar entender o que tá rolando dentro de si, isso aqui vai voltando. Isso aqui vai voltando e vai voltando ao equilíbrio. E a questão é, qual é a forma como você vibra? Qual é a sua vibração? Como que você está se sentindo? Como é que você emana essa energia para outras pessoas? E é engraçado dizer, né? Que às vezes a gente nem acredita que essa questão da vibração, essa questão da energia. Mas para e pensa, gente. Eu não sei se vocês já tentaram fazer, mas teve uma vez que eu não sei o que me passou na cabeça. Eu falei assim, olha, fulano vai cair. Não passou nem um minuto. Eu tava com uma amiga minha e o fulano caiu. E levou um puto de um capote lá. Olha só, gente. Foi coincidência? Não. Eu tava emanando sem saber. A gente emana tantas coisas, né? De qualquer jeito, de qualquer forma, que a gente não percebe. E o que você está emanando para si mesmo? E no que eu quero chegar, gente? Quando a gente se coloca no papel de vítima, quando a gente se coloca num papel que tudo tá numa desgraça, né? Numa desgraça e você não consegue lidar com aquilo e aquilo ali te bloqueia, te para. Tá na hora de você pausar, observar e se reconectar. E como que eu faço isso, gente? É silenciando aqui, ó. Silencia a mente. Porque primeiro você pensa, depois você sente e depois você acaba emanando. E é assim o processo. Então, por que não fazermos de uma forma que você possa se equilibrar? Aí você vai me dizer, não, mas eu não consigo porque tá tudo lascado. Gente, a mente, ela tem uma força tão poderosa que você consegue. Sabe por quê? Porque é o foco. Quando você vira o foco, você tira o foco da desgraça e você começa a observar outras formas. Observa a ter uma abertura maior para sua vida, a ter um melhor caminhar, você tentar se abrir, tentar se olhar para dentro e tentar se equilibrar. Porque é o que você vibra que equilibra você. Como está a sua vibração? O que você está emanando? Você pode tirar o foco daquilo que você tá te desequilibrando, né? E mudar o foco.
pensar de forma positiva. Então você vai falar assim, nossa, mas parece que você nunca passou nenhuma desgraça, parece que você tá falando um conto de fadas. Não, gente. Eu também passei por poucas e boas e foram situações bem complicadas até eu chegar nessa minha jornada que eu cheguei até aqui hoje. E eu ainda tô aprendendo. É todo dia uma labuta. É todo dia é um caminhar diferente. E esse caminhar, que como eu disse para vocês, é o tal, é o caminho, você é o caminho. Então, se você é o caminho, você também é o equilíbrio. Você é a volta para casa. E quando eu digo essa volta para casa, esse pausar, observar e se reconectar. Para que, gente, tudo isso? Para que vocês caminhem melhor. Isso é necessário em todas as situações. Quando o bicho pegar, dá uma pausada. Vocês vão ver como que pode ser gratificante essa pausa para você, porque no mundo onde a gente vive é uma turbulência de emoções, é uma turbulência de informações, é uma turbulência de pressão, que a gente precisa dar uma parada de vez em quando, gente, senão a gente fica maluco. O corpo não aguenta. Sabe por quê? Porque tudo que a gente vibra atrai também, certo? Porque nós vivemos, né? Nós somos energias, nós somos ressonância. Nós somos ressonância magnética também. Entende? Então, procurem equilibrar aqui primeiro. E o que eu quero dizer com tudo isso, gente? Observar essa vibração que vocês estão emanando, né? Tudo isso influi na nossa vida, sabe por quê? Porque nosso corpo é psicossomático. Ela vem somando, somando, somando. E se hoje você não percebe, né? Como eu não percebi quando eu tive problema no rim, né? As coisas vinham nesse outro corpo etéreo, né? Que eu comentei com vocês, nesse outro corpo que tá aqui. Mas é a mesma, é o mesmo corpo, só que tem mais um, né? Num outro vídeo eu vou estar explicando melhor para vocês. Mas o que acontece? Todas essas coisas e conflitos, eles vão vindo aqui. Se você não resolve aqui, que seria dentro de nós, né? Vamos explicar melhor assim, que eu acho que fica mais fácil. Se você não consegue resolver esses conflitos que estão dentro de você, isso aqui vai passar para o físico. E o corpo dá sinais. Dia após dia ele dá sinais. E a gente não percebe. Então, quando o calo apertar, quando aquele conflito doer, quando aquilo te chatear, para e observa o que é que está pegando e tenta enxergar esse lado, sombra que seja, né? E tenta resolver esse lado antes que passe por físico, porque o físico é a última coisa que vai pegar. Quando a gente deixa pegar no físico é porque a gente não parou para resolver, a gente não conseguiu lidar com aqueles conflitos, com aquelas situações, com aquelas questões que vieram pra gente. Então a dica de hoje é, gente, pausar, observar e reconectar. E de vez em quando volta pra casa, volta aqui dentro, tá ok? Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo super longo de novo. Eu vou tentar fazer vídeos mais curtos daqui pra frente, ok? Então é isso, gente. Namastê.